texto inteiro, o primeiro capítulo todo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai Santo, nós louvamos o Senhor, porque a Tua palavra pode ser lida ainda em nosso país de forma livre, de forma pública. Pedimos, Pai, que nesse momento, nessa noite, o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender a explicação desse texto e que a Tua palavra faça morada em nosso coração, nos animando e exortando a vivermos a nossa caminhada cristã até a volta de Cristo, Pai. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos domingos em que eu tenho oportunidade de trazer a mensagem do texto sagrado, nós aprendemos um pouco mais e estudamos um pouco mais a fundo a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós, na última oportunidade, terminamos a primeira carta, que tem 5 capítulos, e podemos observar como Paulo ele tinha mensagens, conselhos, exortações, ensinamentos à igreja, aos Tessalonicenses. Nessa segunda carta, então, ela é muito importante que nós continuemos estudando ela, porque ela é completamente ligada à primeira carta que Paulo escreveu, com uma continuação dos seus ensinos. Então, para nós entendermos o contexto em que a segunda carta foi escrita, é muito importante nós entendermos e nos lembrarmos do contexto e dos problemas que Paulo tinha enfrentado na primeira ocasião em que ele escreveu a primeira carta. Nós lembramos aqui que Paulo ele visitou a cidade de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, e ele ficou ali naquela cidade por pelo menos, ou no mínimo 3 semanas, ensinando a palavra de Deus, expondo o evangelho da mensagem da salvação àquele povo que estava ali. E do meio deste povo, alguns então entregaram as suas vidas a Cristo, a graça de Deus os alcançou, porém movidos pela inveja, outras pessoas ímpias e que não temiam a Deus, começaram então a usar de meios ilícitos e até mesmo de meios mentirosos para causar um alvoroço na cidade, trazendo problemas para Paulo, seus companheiros, e principalmente a Jason, que havia hospedado o apóstolo. A confusão foi tamanha, que durante a noite os irmãos daquela cidade, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, no momento em que ninguém esperava, no momento em que era de noite, pegaram Paulo e Silas, colocaram no barco e os enviaram a Bereia. Acontece que Paulo, por causa dessa brevidade de tempo em que ele ficou com esse povo, como eles ainda eram muito imaturos na fé, com pouco tempo ainda, Paulo se preocupou então que essa perseguição que sobreveio sobre eles causasse um desânimo, então eles abandonassem o cristianismo logo cedo, voltassem ao paganismo, voltassem ao judaísmo. E com esse objetivo, então, Paulo envia Timóteo ali para saber a situação em que aquela igreja estava. E após o retorno de Timóteo, então, Paulo ele tem notícias animadoras, por um lado,
e também preocupantes por outro lado. Paulo então fica sabendo que a perseguição continuava naquele lugar ali. Porém, a igreja e aqueles irmãos eram um exemplo de amor abnegado, de firme esperança, de fé operosa. Então aquela igreja não havia esmorecido e deixado de lado o cristianismo por causa da oposição que sobreveio sobre Paulo, sobre os seus companheiros, e mesmo após a sua saída, continuou sobre a igreja. Paulo também fica sabendo que aqueles homens estavam tentando de toda forma desonrar, descreditar a mensagem de Paulo, a pessoa de Paulo e a própria pessoa de Cristo Jesus também. Havia ainda na igreja de Tessalônica problemas em relação a dúvidas a respeito da volta de Cristo, questionamentos que dia que Jesus voltaria, que momento que seria isso, que momento que aconteceria, e até mesmo dúvidas a respeito sobre os mortos. Como que será a situação em que os mortos vão estar quando Jesus voltar? Será que eles vão ter algum prejuízo em relação àqueles que estarão vivos? E por último, havia o problema daqueles que não trabalhavam de forma digna e não tinham o seu sustento trabalhando de forma digna. Paulo, então, para solucionar essas dúvidas e exortar esses irmãos que viviam de forma dissoluta, ele resolve escrever uma carta, a primeira carta, louvando a Deus por essa igreja e ensinando e dando exortações a mais a respeito do seu procedimento cristão. Agora, meus irmãos, não muito tempo depois, Paulo ele recebe notícias a respeito dessa igreja. Depois que ele escreve a sua carta, envia a sua carta é lida. Após algum tempo, então, ele recebe notícias de novo de como estava a situação daquela igreja. E é interessante observarmos que mesmo Paulo sendo um apóstolo de Deus, mesmo Paulo levando a mensagem do Evangelho e sendo um dos maiores escritores do Novo Testamento, aqueles ensinamentos que Paulo havia dado para aquela igreja sobre a situação em que eles estavam, não surtiu tanto efeito, porque os problemas que eles enfrentavam não só continuavam, como também tinham aumentado. Então a perseguição que eles enfrentavam agora se intensificou, e os cristãos daquela igreja estavam confusos a respeito da volta de Cristo, porque apareceram no meio da igreja pessoas que se diziam enviadas de Paulo e que falavam que Cristo já tinha voltado, e aquele povo tinha ficado. Paulo também fica sabendo que aqueles que não trabalhavam de forma digna, continuavam ainda nessa mesma situação. E é por isso que Paulo, ele então escreve uma nova carta, de uma forma muito mais breve que a primeira carta, onde ele divide em 3 sessões e em 3 capítulos também, tratando dos 3 problemas que aquela igreja enfrentava. Sendo este um ânimo por causa da perseguição que eles estavam enfrentando, ensinamentos ou mais ensinamentos a respeito da volta de Cristo, e também um desafio para aqueles que viviam de forma dissoluta para trabalharem e serem dignos do seu sustento. Paulo, ele demonstra aqui todo o seu cuidado para com a igreja, de não abandonar a igreja. Talvez se fôssemos qualquer um de nós nessa situação de Paulo, iria dizer, não, eu já tentei, já fiz o que eu pude, preguei o evangelho, escrevi uma carta, continua do mesmo jeito, é porque não querem nada com nada, né? Mas Paulo, ele demonstra todo o seu cuidado para com a igreja, em atitudes que são muito claras nesse texto. É por isso, meus irmãos, que nessa noite nós vamos meditar um pouco a respeito das atitudes de Paulo, que demonstram o seu cuidado para com a igreja. Nós temos algumas atitudes que Paulo demonstra aqui, que mostram o cuidado que ele tinha pela igreja. E essa primeira atitude é que Paulo louva a Deus pelas virtudes da igreja. Nos primeiros 2 versículos aqui desse texto, nós temos uma introdução, assim como acontece em grande parte das cartas de Paulo, quando ele escrevia a alguma igreja, e nessa apresentação, Paulo mostra os destinatários da carta, quem estava escrevendo a carta, quando ele diz Paulo, Silvano e Timóteo, e aqui mostra os remetentes, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos destacar a pessoa de Paulo, que já é muito conhecida de todos nós, escritor ali de grande parte do Novo Testamento. As cartas de Paulo são muito lidas na igreja, e um homem famoso. Provavelmente, se a gente falar assim, quem você deseja conhecer no céu, muitos falarão Paulo. Nós também temos aqui Silvano,
E esse Silvano é o mesmo Silas de Atos 17, e que havia pregado a palavra de Deus àquele povo, e que estava na situação em que eles foram expulsos da cidade, ou melhor, retirados da cidade por sua própria segurança. E por último nós temos também Timóteo, companheiro de Paulo, discípulo de Paulo, e aquele a quem Paulo escreve 2 cartas, sendo uma delas a última carta que Paulo escreve antes da sua morte. Paulo começa, portanto, com uma bênção especial à igreja, o saudando com a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Paulo deseja que eles tenham a graça e a paz de Deus. Iniciando mais especificamente agora os assuntos ou o conteúdo dessa carta, o que é bem comum de observar nas cartas que Paulo escreve, ele começa então com um louvor a Deus a respeito das virtudes das igrejas a quem ele escreve. Assim o versículo de número 3 vai nos dizer: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo, ele começa a sua carta dizendo sobre cumprir, né? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus. E é muito interessante aqui, como esse verbo cumpre, no texto original, ele traz uma ideia de dever. É a ideia de dever. Assim como alguém está em dívida com outra pessoa, assim como alguém tem uma dívida, com outra pessoa. Paulo, ele diz aqui que quando o assunto era a igreja de Tessalônica, eles tinham o dever de louvar a Deus. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Quando nos lembramos da igreja de Tessalônica, é como um dever que nós temos de dar graças a Deus, de agradecer a Deus por aquilo que vocês têm demonstrado. E aqui nós podemos perceber que Paulo não tinha um amor fingido. Ele não também dá um elogio àquela igreja por uma mera educação, somente por uma educação, ou para fugir de problemas. Vocês têm seus problemas, tem as suas dificuldades, então vamos louvar a Deus pelas coisas boas que tem, vamos focar naquilo que está bom. Não, eles tinham seus desafios, eles tinham as suas dificuldades, eles tinham seus problemas que serão tratados no decorrer dessa carta, assim como Paulo já havia tratado na primeira carta, mas Paulo, ele mostra que esse amor não é simplesmente por uma mera educação, ou simplesmente por um mero mandamento de Deus, que a palavra de Deus manda os irmãos amarem uns aos outros. Mas Paulo demonstra esse amor em louvar e agradecer a Deus por essa igreja, dizendo, é justo. O texto diz, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Não era por mera educação agradecer pela igreja de Tessalônica. Não era apenas por uma forma fingida, mas era adequado àquela igreja. Aquela igreja era merecedora de louvor a Deus. Ainda no verso 3, nós temos os motivos, então, verdadeiros e dignos de um louvor a Deus. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o amor de uns para com os outros vai aumentando. Esses são os motivos pelo qual Paulo, de uma forma justa, de uma forma adequada, quando lembra desses irmãos, agradece ao Senhor. Porque a fé aumenta, o amor aumenta também. Aqui, quando Paulo diz, a vossa fé cresce sobremaneira, e o amor vai aumentando, ele diz que a fé então crescia de uma forma extraordinária, ou de uma forma espantosa. E é interessante pensar que Paulo já havia elogiado a fé daquela igreja na sua primeira carta. Ele já havia dito que a fé deles era operosa. Agora ele diz, a sua fé continua crescendo de uma forma espantosa, de uma forma extraordinária. Vai aumentando constantemente, assim como também o seu amor. E isso é uma resposta à oração de Paulo. Porque na primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. A oração de Paulo era que eles aumentassem em seu amor, e agora Paulo escreve justamente isso. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Deus tem ouvido as orações de Paulo, e aquela igreja tem demonstrado crescimento, tem demonstrado evolução. Não é uma fé que continuou como estava, não é um amor
que continuou como estava, mas é uma progressão, uma fé que progride, um amor que aumenta. Estas virtudes da igreja eram tão espantosas e dignas de louvor, que chegam a tal ponto que Paulo e seus companheiros se gloriavam deles nas igrejas de Deus. Olha só o que diz o versículo 4: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Nas igrejas de Deus, por onde Paulo passava, a igreja de Tessalônica era motivo deles Paulo, Silas, Timóteo, os companheiros de Paulo, se gloriarem. E aqui nós precisamos entender um pouco essa expressão, nos gloriamos. Os irmãos que tiveram a oportunidade de estar aqui na igreja na última quarta-feira agora, ouviram o pastor Marconi falar um pouco, rapidamente ele falou a respeito de orgulho. Os irmãos que não estiveram aqui, têm duas formas de saberem. Primeiro perguntando ao pastor Marconi, e depois vindo no estúdio de quarta-feira. Eu não vou falar o que ele falou aqui, se os irmãos quiserem saber, tem que vir no estúdio de quarta-feira. Mas aqui nesse texto, é muito interessante quando Paulo fala a respeito dessa glória, desse orgulho que ele tinha pela igreja. A ideia do texto é de que os autores falavam de um orgulho, de fato, a respeito da igreja de Tessalônica, mas é num sentido positivo da palavra. Os irmãos poderão perceber aqui que o orgulho, ele pode ser descrito de duas formas, de uma forma positiva e de uma forma negativa. Por exemplo, o orgulho pode ser descrito trazendo a ideia de algo associado à soberba, à arrogância, de alguém que é orgulhoso, de alguém que não se dobra, alguém que não se dá bem com o outro, alguém que não aceita conselhos. Mas também, o orgulho pode ser descrito de uma forma positiva, como é o caso aqui nesse texto, de alguém que tem satisfação, de alguém que tem algo em grande estima. Era o que Paulo pensava dessa igreja. Quando nos lembramos dos irmãos, no meio das demais igrejas, nós sentimos satisfação de vocês. Vocês nos têm em alta estima. A palavra orgulho, meus irmãos, é claro que ela ficou muito mais associada a algo ruim, de forma que quando nós ouvimos que tal pessoa tem orgulho ou é orgulhosa, nós logo associamos a algo ruim do que a algo bom, de forma que nós devemos ter que tomar muito cuidado quando nós usarmos essa expressão ou essa palavra. Aqui mesmo, Paulo está dizendo que no meio das outras igrejas, ele lembrava do testemunho de Tessalônica. Quando ele estava no meio das demais igrejas, ele lembrava daquilo que a igreja de Tessalônica fazia, como ele já disse também na primeira carta, dizendo que o amor deles, a fé deles, a esperança deles, era conhecida de toda a igreja, de todos os lugares, se ouvia falar a respeito da igreja de Tessalônica. E isso trazia no seu coração uma satisfação, de lembrar em alta estima dessa fé e desse amor, como já foi dito anteriormente. Mas também, esta satisfação de Paulo vinha em que a igreja, quando ele se lembrava dessa igreja, ele entendia que a igreja ela estava firme mesmo diante da tribulação. Porque ele vai dizer, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, ou seja, uma fé constante, uma fé firme, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A fé deles era demonstrada em suportar a aflição, em suportar a perseguição, em suportar o sofrimento. Essas perseguições, essas tribulações que Paulo diz aqui, não é simplesmente uma dificuldade da vida, não está relacionada simplesmente a um cansaço de ter que acordar na segunda-feira de manhã e trabalhar, não simplesmente numa dificuldade de educar os filhos, não simplesmente numa dificuldade de se relacionar com a família, mas Paulo está dizendo de uma tribulação e de uma perseguição que está associada à pessoa de Cristo. Os irmãos de Tessalônica sofriam, padeciam, porque tinham entregue as suas vidas a Cristo Jesus. E isso causava ódio, isso causava inveja nos perseguidores, nos opositores da fé. Mas o fato, meus irmãos, de que eles estavam suportando esse sofrimento, essa tribulação, por causa de Cristo, é algo bom e algo aprovado por Paulo.
de forma que ele vai dizer: eu fico satisfeito, nós nos gloriamos de vós, quando lembramos que vocês estão aguentando firme aí a tribulação, a perseguição que vocês estão enfrentando. Meus irmãos, a busca pelas virtudes de um bom cristão é sempre aprovada e incentivada nas Escrituras Sagradas. As virtudes que nós encontramos no texto que nós lemos até aqui são fé, amor mútuo, firmeza no meio da perseguição. E o que alegrava o coração de Paulo era saber que quanto a Deus mantinham a sua fé, quanto aos irmãos mantinham o seu amor, e quanto aos de fora mantinham a sua firmeza, fé, amor e suportar, aguentar. Quanto a Deus, mantinham a sua fé. Quanto aos irmãos, mantinham o seu amor. E para quanto os de fora, aos opositores, aos perseguidores, mantinham a sua firme esperança. Nós podemos perceber, meus irmãos, vários relatos nos evangelhos de como as pessoas foram aprovadas por Cristo por causa da sua fé. Cristo aprova os seus seguidores por causa da sua fé. Pode ir, a sua fé te salvou, grande é a sua fé, nunca vi uma fé desse tamanho, mas também o tempo todo nós ouvimos Jesus falando: por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Deus sustenta vocês, mesmo vocês sendo homens de pouca fé, de uma fé pequena. Jesus aprova a sua fé. Assim também, quanto ao amor, Paulo, ele diz em Gálatas 5,13, que a lei é resumida em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós não precisamos que ninguém nos ensine a nos amarmos, né? O ser humano, por natureza própria, é egoísta. Por natureza própria, ele já se ama. Por natureza própria, ele já procura aquilo que é para si, primeiramente. Então, a ordenança de Deus é: amem o outro da mesma forma como você se ama. Da mesma forma que você quer alguma coisa para si mesmo, faça para aquele que é o seu próximo. Nós devemos, irmãos, tomar todo o cuidado para termos o testemunho da nossa igreja. Nós devemos ter todo o cuidado, porque a igreja de Tessalônica era motivo de alegria e de louvor de Paulo em suas orações. Motivo de lembrança boa, estima, no meio das demais igrejas. Mas nós percebemos que a igreja de Cristo atualmente, em muitas ocasiões e em muitos momentos, não tem trabalhado muito bem quanto ao seu testemunho, principalmente por causa de denominações e religiões que têm seguido de uma forma equivocada o Evangelho de Cristo Jesus, e que não têm ensinado a palavra de Deus como regra de fé e prática. Mas nós podemos perceber também no meio da igreja verdadeira, e no meio de nós, que muitas vezes a igreja não tem sido vista com bom testemunho, correndo perigo de a igreja até mesmo ser motivo de vergonha, não de exaltação. Talvez hoje o mundo não esteja mais espantado com a igreja. Talvez o mundo que espera que a igreja se posicione sobre todos os tipos de questões do nosso tempo, e a igreja tem se calado e ficado quieta. A igreja tem deixado de lado a firmeza da sua fé e os seus valores bíblicos quanto a todo tipo de assunto, e pensado: deixa de lado, vamos nos preocupar apenas com nós mesmos, apenas aqui conosco, e não tem se posicionado sobre vários tipos de questões. Será que nós não temos deixado, meus irmãos, de mostrar a nossa fé crescente, à medida que nós enfrentamos todo tipo de tribulação que vem sobre nós? Ou será que a igreja, será que nós não temos deixado de passar por todo tipo de provação e tribulação, porque nós nos adequamos muitas vezes ao momento em que nós vivemos, deixando de lado de defender os nossos padrões e a nossa moral cristã? Será que nós devemos manter a nossa confiança em Deus? Ou será que nós mantemos a nossa confiança em Deus e mantemos os nossos valores transformados no meio de uma sociedade que a cada dia mais deseja mundanizar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos? E não estamos deixando de lado de nos pautar pela verdade da Escritura Sagrada? Será que nós não estamos deixando nos influenciar muito mais pelos valores do mundo? São coisas que nós precisamos pensar a cada dia e avaliar nas nossas vidas o nosso bom testemunho.
O testemunho da igreja de Tessalônica era motivo de louvor para Paulo. E esse louvor de Paulo por essas virtudes é a primeira atitude de Paulo que demonstra esse cuidado. Paulo observava aquilo que havia de bom e louvava a Deus por esses benefícios e por essas virtudes da igreja. Mas nós percebemos, meus irmãos, que ainda há uma outra atitude de Paulo que vai ensinar ali, que vai mostrar o seu amor pela igreja de Tessalônica, que é quando Paulo ensina a respeito do caráter redentivo da segunda vinda de Cristo. Paulo ensina sobre o caráter redentivo da segunda vinda de Cristo. Paulo ele continua falando a respeito das perseguições da igreja, tanto que se os irmãos observarem aí na sua Bíblia, o versículo 4 e o versículo 5 vão estar ligados por uma vírgula, ou seja, Paulo continua falando a respeito do mesmo assunto. A tribulação, a perseguição que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Primeiro Paulo fala que é sinal evidente. A perseguição, então, que Paulo estava falando anteriormente, a tribulação que os crentes estavam enfrentando, que ele cita anteriormente, é um sinal evidente, se referindo à sua última fala, perseguição, inconfundível, claro, do reto juízo de Deus. O próprio fato, meus irmãos, de que esses crentes receberam de Deus perseverança para poder suportar as tribulações, suportar as dificuldades, a perseguição que eles estavam enfrentando, é um sinal do reto juízo de Deus. É um sinal de que esse Deus é justo. Aquele que os havia salvado, também lhes deu aquilo que era necessário para passar por todo tipo de tribulação e de sofrimento. Vocês estão passando por isso, a tribulação que vocês estão enfrentando é um sinal evidente desse reto juízo de Deus. Primeiro, a justiça de Deus se revela na sua firme esperança. A justiça de Deus se revela em Ele lhes ter salvado e lhes dar também aquilo que era necessário para suportar a perseguição. E depois, o reto juízo de Deus também se revela de outra forma na volta de Cristo, quando Ele virá então para castigar, para trazer de fato o juízo final sobre aqueles que não deram graças a Deus e que não honraram o nome de Deus. É interessante, meus irmãos, que se os seus súditos já estão sofrendo pela causa do reino de Deus, como fica claro no versículo anterior, no versículo 4, então, quando a justiça final chegar, então, eles também serão considerados dignos de entrar no reino de Deus, de gozar dos benefícios desse reino. Vocês são declarados dignos do reino de Deus quando vocês sofrem por esse reino. Cristo Jesus foi declarado rei sobre tudo e sobre todas as coisas, e Ele alcançou a salvação dos homens quando suportou o sofrimento da cruz. E agora a sua igreja é convocada a participar do reino que Cristo instaurou, também participando do sofrimento do qual Cristo participou. A igreja que é considerada digna de sofrer por Cristo, também será considerada digna no último dia de gozar dos benefícios desse reino. Paulo aqui ele está ensinando a igreja a respeito dessa volta de Cristo, mostrando a respeito justamente desse sofrimento que a igreja estava enfrentando, o caráter da justiça de Deus. E ele continua dizendo, pelo qual, com efeito, vocês estão sofrendo. Ou seja, vocês já são participantes do reino de Cristo nesse momento, quando estão sofrendo pela causa de Cristo. E aí ele continua no versículo 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar do Senhor Jesus. Aqui vai até o versículo 8, quando ele vai dizendo assim, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui Paulo, ele vai mostrar justamente, vai deixar muito claro aqui, que os perseguidores que causam o sofrimento do povo de Deus, os opositores da fé, eles serão alvos desse sofrimento agora. Aqueles que causam sofrimento dos servos de Deus, agora é eles que serão os sofredores. Quando ele diz, Deus então dará paga tribulação aos que vos atribulam. Olha só, aqueles que estavam atribulados, agora terão alívio.
Aqueles então que atribulavam, agora serão alvos da tribulação. É o momento em que a justiça será feita, na volta de Cristo Jesus. E esse momento de tribulação, ele vem junto com o Filho de Deus, e em chamas de fogo, com seus anjos, e ambas as imagens, Jesus descendo com seus anjos, em chamas de fogo, é um sinal da justiça de Deus, do juízo final. Os anjos, o exército de Deus, e as chamas, mostrando ali uma destruição, mostrando um reto juízo, então, desse juiz que virá. Ele vem ao encontro, ou ele vem de encontro com aqueles que são desobedientes e daqueles que afrontam a Deus, que não deram valor ao Evangelho de Cristo, à mensagem de salvação, e principalmente aqueles que negligenciaram o sacrifício do Filho unigênito de Deus. A punição para os ímpios é o banimento da face ou da presença do Senhor. O versículo 9 vai dizer: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que não deve ser confundido aqui, meus irmãos, com uma aniquilação. O pensamento de que quando Jesus vier, ele vai castigar e depois destruir então, ou aniquilar a alma daqueles que sofreram. Não haverá aniquilação da alma. Eles não serão destruídos, mas passarão pela eternidade de sofrimento. Aqui ele diz claramente, eles sofrerão penalidade de eterna destruição, para sempre. E qual que é esse castigo? É serem banidos da face de Deus. E aqui há uma dualidade também presente entre aqueles que honram a Deus e que são filhos de Deus, e daqueles que são ímpios e desonram o nome do Senhor. Porque aqueles que são salvos estarão para sempre diante da face do Senhor, como podemos ler em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Enquanto os ímpios estarão para sempre banidos da face do Senhor. Ao longo das suas vidas, eles não queriam nada com Deus. Ao longo das suas vidas, eles não queriam ter nada a ver com Deus. Não queriam ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. E no final das contas, eles terão justamente aquilo que desejavam. Estarão banidos da face do Senhor. Mas perceberão então que isso não é algo produtivo e algo bom como eles desejam. A distância do relacionamento entre o seu Criador e Rei não é algo bom. Ali eles estarão em sofrimento eterno. Naquele dia também, a glória do Senhor será manifestada, não apenas entre o seu povo, mas através do seu povo. O versículo de número 10 vai dizer: quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É muito maravilhoso como Paulo ele trata a respeito desse dia do Senhor aqui, porque é um dia de alívio, como diz o versículo de número 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Alívio, meus irmãos, é quando há ali uma diminuição do peso. Sabe quando acontece alguma coisa, e aí a gente fica, a pressão sobe, o medo vem, o coração acelera, e quando a gente percebe que não era aquilo tudo, a gente faz aliviado. O perigo passou, o caos acabou, é o momento de alívio, em que a pressão que nós sentimos se esvai. É a mesma ideia do Salmo de número 42, quando o salmista diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Nós ouvimos isso todo dia, meus irmãos. Onde é que está o teu Deus? Irmãos que sofrem perseguição no mundo todo, por entregarem as suas vidas a Cristo, e que por causa de Cristo, perdem a família, por causa de Cristo, são entregues pelos próprios filhos ou pelos próprios pais, para as autoridades, para que então fiquem presos. E haverá grande tribulação, haverá grande perseguição, como o Senhor mesmo prometeu. Mas naquele dia, meus irmãos, quando o sangue do último dos mártires se derramar, e ao próximo for perguntado: e o teu Deus, onde está?
Então naquele dia se verá entre as nuvens descendo o Filho de Deus. E aí a gente vai poder falar, está ali, o Senhor, o Rei da Glória, Ele vem para poder trazer justiça para o seu povo. É aí que esse alívio chegará. Essa é a mensagem de Paulo. É isso que Paulo está dizendo, consolando a igreja a respeito do seu sofrimento, da sua tribulação. Não se preocupem com a tribulação que vocês estão enfrentando. Se vocês tiverem que morrer pela causa de Cristo, continuem firmes, porque no último dia, então, tudo valerá a pena. Fica claro aqui como Paulo não diz o dia, como ele já não diz também na outra carta, muito pelo contrário, ele fala, não compete a gente ficar sabendo o dia, a hora que vai acontecer. Não nos compete saber o dia que isso acontecerá, meus irmãos. Pode ser hoje, pode ser daqui muito tempo, nós não sabemos, mas sabemos que acontecerá. Nós sabemos que esse dia de fato chegará. É motivo de esperança, mesmo no meio do sofrimento, principalmente o sofrimento pela causa de Cristo, meus irmãos. A Bíblia deixa claro o caráter do juízo, como por exemplo em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que vai dizer, porque Deus há de trazer o juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, tudo vai ser revelado, e também tem o seu caráter de salvação, como por exemplo em Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, quando ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. A nós, povo de Deus, meus irmãos, cabe aguardar e sermos fiéis a Deus, sermos fiéis ao Senhor. Como nós não sabemos o dia, eu repito o que eu disse na exposição, lá da outra carta ainda, como nós não sabemos o dia, nós estamos na mesma situação da igreja de Tessalônica. Assim como eles deviam manter a sua esperança, manter a sua firmeza, manter o seu amor, por causa da perseguição, porque eles não sabiam que dia que Jesus voltaria, nós também devemos manter a nossa esperança, devemos manter a nossa fé, devemos manter o nosso amor, porque nós também não sabemos o dia do retorno do Rei. Porquanto, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a tribulação, a perseguição que nós enfrentemos pela causa de Cristo, seja perder emprego, família, bens, prazer, ou até mesmo a vida, é um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício que vale a pena. Porque no último dia receberemos recompensa das mãos do Senhor. Naquele dia é o dia do alívio. Paulo demonstra então o seu amor para com a igreja, louvando a Deus pelas suas virtudes, e demonstra o seu amor também ensinando a igreja a respeito desse caráter redentivo da volta de Cristo. E por último, meus irmãos, Paulo ele demonstra o seu amor para com a igreja em sua atitude de encorajar a igreja para permanecer firme diante do sofrimento. O texto lido termina com uma oração de Paulo, o que nós vamos ver em todas as sessões dessa carta. Todas as sessões, Paulo termina com uma oração ali, então, em favor dessa igreja. Como podemos ver também no capítulo 2, versículo 16 e 17, e também no capítulo 3, versículo 16. A oração de Paulo aqui é evidente quanto ao seu propósito, que é de motivar e encorajar os irmãos a permanecer firmes no meio desse sofrimento. É claro que o verso 5 ao versículo de número 10 já é um encorajamento quando fala a respeito dessa volta de Cristo, com certeza. Mas agora Paulo vai falar muito mais especificamente nessa oração dele, pedindo ao Senhor, então, que os mantenha firmes até a volta de Cristo. O versículo 11 vai dizer, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Quando Paulo diz por isso, mais uma vez ele está se referindo à volta de Cristo, e à separação que haverá entre os ímpios e os salvos. Então naquele dia, os salvos terão um alívio eterno, e os ímpios estarão para sempre banidos da glória eterna, da face de Deus. Por isso,
Então, à vista dessas coisas, de que haverá naquele dia essa separação, esse alívio, é que Paulo, então, ele ora constantemente para que os irmãos de Tessalônica façam parte do primeiro grupo. Eu oro, então, incessantemente para que vocês estejam nesse primeiro grupo, o que experimentará o alívio de Deus. Se naquele dia os salvos serão dignos de entrar no reino de Deus, aqui Paulo ora, então, para que eles sejam encontrados dignos desta vocação, ou deste chamamento, deste chamado, dessa salvação. Aquele que entrará no reino de Deus, antes da vinda de Cristo, ele deve se portar com harmonia, como alguém que de fato é salvo, como alguém que de fato vai entrar no reino de Deus. Não é possível que essa pessoa vai entrar no reino de Deus, um santo, um salvo de Deus, mas que nesta vida, neste momento, se porte de uma forma contrária a isso. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos dessa vocação, vos torne dignos deste chamamento. Visto, meus irmãos, que nós não somos capazes de sermos dignos e de mantermos atitudes e firmeza para estarmos lá naquele dia salvos, Paulo acrescenta: Deus cumpra com todo o propósito de bondade e obra de fé. É muito interessante isso aqui, meus irmãos, porque um propósito sem obra não é válido. Se tiver um propósito e não fazer nada, do que adiantou? E se você tiver uma obra sem qualquer tipo de propósito, também não tem valia nenhuma. E é por isso que Paulo ora de uma forma muito interessante. Deus dê para vocês o propósito e também dê para vocês a obra de fé. Paulo ora para que Deus faça os dois no meio do povo, o propósito e a obra, para que sejam considerados então dignos de entrar no reino de Deus, mostrando que a nossa salvação não deve causar em nós nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de vanglória, porém humildade e entendimento, meus irmãos, de que Deus está trabalhando em nossa salvação. Esta obra de Deus tem como propósito a sua própria glória, como fica muito claro no final no último versículo que nós lemos, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado no meio de vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A salvação que foi dada, aliás, busca a glória de Deus. Nós somos glorificados em Deus. A nossa glória é buscar a glória de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido que Deus nos deu. Esse poder de Deus, meus irmãos, no meio do seu povo, é tratado por Paulo também na sua carta aos Filipenses. No capítulo 2, versículo 13, quando fala a respeito de desenvolver a salvação, de manter uma atitude de obediência à palavra de Deus, Paulo vai dizer a esses irmãos: porque Deus é quem efetua em vós, tanto quem termina? O querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A presença de Deus, meus irmãos, atuando em nossa salvação, em nossa caminhada cristã, garante que nós chegaremos naquele dia. Garante que nós estaremos ali, diante de Cristo. Como o próprio Cristo diz também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe por que nós vamos estar firmes no dia da volta de Cristo? Porque a nossa salvação é garantida porque, pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, Ele nos preserva no centro da sua vontade. Essa é a perseverança dos santos. A resposta à pergunta de número 79 do Catecismo diz assim: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto em lhes dar perseverança, jamais poderão cair do estado da graça. É Deus quem nos mantém. É Deus quem nos mantém no estado da graça. Esse é um motivo de encorajamento para esse povo. Deus vai manter vocês até a volta de Cristo. Esse era o encorajamento para a igreja de Tessalônica. Naquele dia, o próprio Deus vai levar a sua igreja santa e imaculada. Glorificar a Deus por sua perseverança pelos santos, meus irmãos, é a resposta que nós devemos ter diante do amor constante e imutável de Deus. Se nós estivéssemos largados à nossa própria vontade, quantos de nós estaremos nessa noite aqui?
A gente ia ficar em casa assistindo Fantástico. A gente nem ia querer estar aqui. Tinha um irmão na nossa igreja que ele falava bem assim, quando eu faltei um culto uma vez, me fez uma falta tão grande e tal, daí por algum outro motivo eu tive que faltar o segundo, e aí aquela vontade de estar com os irmãos já não era mais tão grande, e no terceiro aquela vontade já não vinha mais, e daqui a pouco eu já não queria mais participar das coisas da igreja, até que eu parei e pensei, opa, eu estou indo para um caminho muito complicado, preciso voltar então. É o Espírito Santo em nosso coração, meus irmãos, que nos lembra, que nos exorta e nos traz de volta para o centro da vontade de Deus. Nessa noite, nós vimos algumas atitudes de Paulo, meus irmãos, que demonstram o seu cuidado para com a igreja de Tessalônica, que sofria tamanha perseguição. Primeiro, Paulo louva a Deus por suas virtudes. É interessante, né? Paulo ele também elogia aquela igreja por aquilo que havia de bom nela. Paulo também não deixa somente o elogio ali, está tudo bem, agora o que é errado, deixa para lá, vamos focar no que é bom, vamos agradecer a Deus, mas não, ele ensina a respeito do caráter redentivo da volta de Cristo, e por último então, ele encoraja para que eles não desanimem diante da tribulação, da dificuldade que eles enfrentavam. Essa igreja, apesar de seus problemas, das suas dificuldades, que a gente vai observar nas próximas oportunidades em que nós continuarmos lendo o texto, é uma igreja que tem muito a nos ensinar sobre a caminhada cristã dela. Então que Deus continue, meus irmãos, nos ensinando, que Deus continue pela sua palavra nos exortando a sermos uma igreja também que é uma igreja firme, que é uma igreja que continua aprendendo e que continua lutando, aguardando a volta de Cristo. Que Deus nos mantenha no centro da sua vontade, para que nós sejamos encontrados então íntegros no dia da volta de Cristo. Amém? Vamos orar, convido o pastor Wanderson que venha até aqui agora e ore, e também impetre a bênção.